Olá, gente, tudo bom? É bom ter você de volta conosco aqui pelo Centro de Estudos Presbiteriano. A nossa aula de hoje se ocupa agora com o governo da igreja. Nosso assunto neste momento é sobre o governo da igreja. É um assunto bastante importante a ser considerado e a nossa ocupação deste assunto é um desafio, porque nós vamos tentar apresentar este estudo sem o dogmatismo que geralmente nós apresentamos. Então, nós estaremos aí vendo esta necessidade de estudarmos, ok? É bom lembrar que as várias formas de governo da igreja que existem atualmente no mundo cristão podem ser classificadas nas seguintes categorias. Você vai ter lá a categoria episcopal, o sistema congregacional e o sistema presbiteriano. Aí é o Will Rowe, no seu livro A Igreja Apostólica, o que significa isso, que vai abordar isso logo de cara para a gente, ok? Então, quando você estuda a igreja cristã, você vai ver que na igreja cristã você tem essa multifacetada de sistemas de governos. E não nesse sistema de governo a gente precisa considerar o que a igreja deve abraçar. A Constituição do Federal Assembleia, por exemplo, ela vai dizer que devemos observar isso à luz das regras gerais da palavra, porque são questões de sociedades ao sociedade comum e ao sistema de governo, ok? Então nós precisamos sempre observar as regras gerais da palavra para entendermos um pouco sobre isso. E aí, uma vez que nós entendemos que existem três acepções sobre o sistema de governo, vamos considerá-los cada um de maneira resumida. O primeiro sistema de governo que nós precisamos considerar é o sistema de governo episcopal. Nesse sistema de governo, assume-se que um só governa a igreja. E aí, nesse caso, você vai ter lá o bispo, o papa, o pastor presidente, etc. Então, nesse entendimento, eles entendem que a igreja é governada por um único indivíduo que governa esta comunidade como representante de Deus ou como aquele que é delegado sucessivamente pela sucessão apostólica a dirigir a igreja de Cristo naquele intuito. E a base fundamental que eles usam é o texto lá de Tito, capítulo 1, verso 5. Uma das bases, eles têm várias, mas uma das bases que eles usam a partir da derivação do Novo Testamento além da questão lá da confissão de Pedro, mas aqui Tito capítulo 1, verso 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, parece-nos que Tito é colocado lá em Creta para assumir a função de bispo, edificando as igrejas, colocando as igrejas em ordem. Então, ali seria assim, Tito seria um bispo e os presbíteros que seriam assumindo as igrejas lá seriam presbíteros submissos a Tito como bispo, ok? O outro sistema de governo é o sistema de governo congregacional. A forma de governo congregacional, gente, assume o princípio distintivo de que todos os membros exercem o governo na igreja por meio das assembleias gerais. Há igrejas congregacionalistas que têm assembleias gerais mensalmente, todo mês eles se reúnem para fazer a chamada Assembleia Geral. E há congregacionalismo que é 2 meses, 3 meses, e eles dependem muito de como eles entendem isso dentro do seu estatuto e do seu regramento interno, ok? Uma das bases que eles usam para justificar esse modelo de governo é lá em Mateus capítulo 18, verso 17. Nos diz assim, Mateus 18, 17: e se ele não atender, dizer à igreja, e recusar ouvir também a igreja, considera o gentil publicano. No ato da disciplina de um membro da igreja, é entendido no sistema congregacionalismo que toda a comunidade deve tomar parte na disciplina deste membro. A decisão parte da Assembleia. A partir desse princípio, os congregacionalistas eles entendem que toda decisão relacionada ao governo da igreja deve ser tomadas mediante o sistema de Assembleia Pública Ordinária. Ok? Muito bem. E o outro sistema de governo que nós temos é o sistema de governo presbiteriano. Ele é formado de governo representativo, onde, no entendimento dos presbiterianos, alguns governam sobre todos. Esse é um entendimento básico do presbiterianismo. Ok? Um exemplo clássico disso que eles vão usar é o texto lá de Atos, capítulo 14, verso 23. Deixa eu voltar aqui. Atos 14, 23, quando Paulo ele vai edificando as igrejas. Aqui, Atos 14, 23. Nos dito assim: e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns
os encomendou ao Senhor em quem haviam crido. Então, Lucas nos diz que Paulo passava nas igrejas promovendo eleição de oficiais, esses oficiais chamados de presbíteros. Então, no entendimento presbiteriano, há um colegiado de presbíteros que representam a igreja e que governam a igreja de maneira ímpar e singular. Um exemplo clássico que eles vão usar é 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, onde apresenta que havia uns que presidiam bem na igreja, os presbíteros, são chamados aqueles que presidem na igreja, são os presbíteros da igreja. Ok? Então nós temos essa concepção aqui inserida dentro do sistema de governo presbiteriano. Ok? Na estrutura eclesiástica presbiteriana, há uma espécie de gradação de poder. Presbiteriano, né? Então aqui você vai ter os conselhos locais sobre o presbitério, o conselho local sobre o presbitério, os presbitérios regionais sobre os sínodos, os sínodos sobre a Assembleia Geral da Igreja, o Supremo Concílio, né? E a justificativa que se dá para essa gradação de poder dentro do sistema presbiteriano é o texto de Atos capítulo 15, capítulo todo, até Atos capítulo 16, versos de 1 a 6, onde se havia um problema na igreja local, a igreja local não conseguia resolver, e o problema foi levado para um concílio superior, para que esse concílio superior resolvesse essas questões, e essas decisões são tomadas junto com um colegiado de presbíteros e apóstolos ali, para examinar a questão. Ao examinar a questão, esses irmãos pegam as decisões do concílio e enviam às igrejas, são passadas as decisões do concílio para que nenhuma igreja venha a ser novamente perturbada pelo ensino que ali havia se inserido. Então essa é a justificativa presbiteriana de que o modelo de Atos 15 é um modelo presbiteriano de governo. Ok? Muito bem. A gente já tem aí a questão da estrutura do governo, sabemos como ela funciona nas diversas agremiações religiosas. Por exemplo, no sistema episcopal, você sabe que você deve primeiro ir ao bispo e a cada gradação de poder hierárquico, e depois você vai ter lá o sistema de governo congregacionalista, que é a Assembleia que toma as suas decisões. Agora, os oficiais da igreja, esse é o segundo assunto que nos ocupa aqui neste momento, oficiais da igreja. Nos ocupamos agora dos ofícios da igreja cristã. Em linhas gerais, as igrejas cristãs reconhecem a necessidade de ofícios para a boa ordem da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, lembra-nos disso. Então, para ter uma boa ordem da igreja, é necessário que haja um governo específico naquela comunidade religiosa. Ok? Há pelo menos 2 tipos gerais de ofícios que a igreja cristã compreende. Então, primeiro ofício extraordinário, os oficiais extraordinários. O que são eles? São conhecidos como ofícios de edificação da igreja, entre os quais encontram-se os apóstolos e os profetas. Certo? Os apóstolos e os profetas. Vamos lá. O apostolado fora uma espécie de ofício temporário na igreja cristã. De modo similar, o ofício de profeta foram dons temporários necessários ao estabelecimento da igreja primitiva. Então, na igreja primitiva, Efésios capítulo 2, verso 20, nos apresenta que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Não é isso? Veja lá, Efésios capítulo 2, verso 20. 2:20, cadê? 2:20 aqui, pronto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os apóstolos e profetas, eles são de modo muito próprio estabelecidos na igreja dentro dessa estrutura, né? Os apóstolos e profetas, fundamento da igreja cristã. Então, tudo que a igreja cristã constrói posteriormente está baseado nesses ofícios, ok? Um outro ofício é o ofício de evangelista. Eles eram como missionários, eram homens que viajavam de um lugar para outro, pregando o evangelho, e agiam como assistentes e emissários dos apóstolos, porque eles eram ordenados pelos apóstolos para fazerem as funções que são deles reclamadas.
Então, quando eu falo de ofício de evangelista, estou falando de um ofício temporário no Novo Testamento, que está ligado ao ofício apostólico. Uma vez que o ofício apostólico cessa, esse ofício também evangelista cessa. Veja, isso aqui é importante a gente estabelecer, porque o evangelista era alguém que operava milagres, fazia grandes coisas, grandes prodígios e maravilhas, porque estava ligado diretamente a um ofício apostólico. O apóstolo colocava a mão sobre a cabeça desse evangelista e ele recebia dons espirituais miraculosos, extraordinários para realizar a tarefa da evangelização. Um exemplo clássico disso está lá em Atos capítulo 6, quando a igreja escolhe os seus oficiais do diaconato. Alguns entendem aquele texto de Atos 6, de 3 a 6, como referência a um tipo de oficial que não é diácono, é um oficial extraordinário, também um oficial temporário. Daí você vai ver, por exemplo, os apóstolos impondo as mãos sobre esses diáconos eleitos. E você verá, por exemplo, Filipe evangelizando ali na área de Samaria, ali, pregando a palavra de Deus de maneira muito interessante, operando também milagres e tudo mais. Então, quando você estuda a história da teologia cristã, de modo particular a questão da estrutura de governo da igreja, você descobre que havia também um ofício de evangelista que era um ofício temporário, não era um ofício fixo, né? Então, a igreja como um todo, ela entende que há esses dois ofícios que são temporários, né? Que é o ofício de apóstolo e profeta e ofícios de evangelistas. Também há os ofícios ordinários, que esse é o que nos ocupa, é isso que nós precisamos nos considerar. O segundo aspecto sobre o governo da igreja está nos chamados ofícios ordinários. Tem havido na igreja cristã, em termos gerais, a existência pelo menos de 3 ofícios ordinários eclesiásticos, a saber, o pastor, o presbítero, o diácono. Nas mais variadas agremiações eclesiásticas, esses oficiais assumem uma diversidade de como eles interagem uns com os outros, de como se relacionam uns com os outros, de como trabalham uns com os outros dentro do bem comum que é a edificação da Igreja de Cristo Jesus, ok? Muito bem. Então, nós precisamos considerar como cada segmento religioso, né, das 3 formas de governo que nós já vimos, abordam essa questão dos oficiais, ok? Primeiro vamos começar com os congregacionalistas. Ok? Então, eu preciso entender isso, né? Então, vamos entender primeiro os congregacionalistas. Há congregacionais que assumem, por exemplo, a postura de que a igreja deve ter como oficiais bispos e diáconos. E a fundamentação que eles têm nisso é lá em Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2, onde Paulo diz que escreve a carta aos santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Ao colocar isso, Paulo ele menciona 2 ofícios, bispos e diáconos. No entendimento dos congregacionalistas, só existem esses 2 ofícios, bispos e diáconos. Bispo aí eles consideram um pastor. Então, para alguns, ter apenas um pastor e diáconos já cumpre o dito de Paulo lá de Filipenses, capítulo 1. Muitos sustentam que a ideia de ter apenas um pastor, um bispo e um diácono já assume exatamente o ensino apostólico do Novo Testamento, onde assume-se essa ideia. Entretanto, a palavra bispos, a palavra episcopoi e a palavra diáconos são palavras usadas lá no texto grego no plural, então indicando uma pluralidade de bispo, uma pluralidade de diáconos, né? Então, se havia uma pluralidade de bispo, uma pluralidade de diáconos, então é incoerente, por exemplo, você dizer que só um pastor e os diáconos assumem o status da liderança da igreja, né? Isso é uma outra discussão. E daí alguns congregações, percebendo isso, eles inserem dentro do seu sistema de governo uma pluralidade de bispos e uma pluralidade de diáconos. Bispos aí assumindo a leitura como sendo presbíteros. Então há congregacionalistas que usam a figura de presbíteros como uma pluralidade. Então você tem 2 tipos de congregacionais. Os congregacionais que têm apenas o pastor e os diáconos e os congregacionais que têm pastor, presbíteros e diáconos, ok? É bom lembrar que esses oficiais no congregacionalismo eles assumem o papel um papel de ingerência sobre a comunidade, mas papel meramente de liderança
eclesiástica delegada pelo poder da Assembleia. Então a Assembleia delega um poder para eles, para um exercício dessas funções de liderança, mas eles não têm ingerência direta sobre a igreja, porque eles são membros da igreja local e ao mesmo tempo são uma espécie de acessório eclesiástico aplicado naquele contexto. Então, este é o modelo congregacionalista de entender como os oficiais exercem sua autoridade na igreja local, ok? Também nós temos os episcopais, né? Esses episcopais, eles ensinam que há uma pluralidade também de oficiais, né? Mas essa pluralidade tem uma forma hierárquica. Nesta concepção, há uma gradação de submissão do inferior ao superior. Por exemplo, eu vou ter aí o bispo vai estar acima do pastor, o pastor vai estar acima do presbítero, o presbítero vai estar acima do diácono. Nesse sistema, os ofícios de liderança são distintos. Há uma distinção entre pastor e presbítero, uma distinção entre presbítero e bispo, uma distinção entre pastor e bispo. Então, essa distinção dos governos de liderança são nítidos no sistema de governo episcopal. A fundamentação bíblica que eles usam para justificar o uso e a estrutura de governo episcopal para essa distinção está exatamente em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, que diz assim, vamos ver lá, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. 1 Timóteo 3,1 diz assim, fiel é esta palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, aspirar ao episcopado, a palavra aqui é bispo, ao bispado, né? Então, a igreja tem bispo, então o sistema é este. E o texto de Filipenses capítulo 1, verso 12, que nós mencionamos anteriormente. Então, nós temos aí a figura do bispo, segundo o entendimento episcopal, sendo ele superior aos demais na ordem hierárquica. Ok? E o outro sistema, o sistema de governo presbiteriano. Qual é o lugar dos oficiais no sistema de governo presbiteriano, né? O sistema presbiteriano tem dois oficiais, os presbíteros e os diáconos. Quem governa a igreja no sistema presbiteriano são os presbíteros, daí o nome presbiteriano, né? É o sistema de governo que a igreja abraça. Então, no governo você vai ter os presbíteros. Os presbíteros são tidos como presbíteros docente e regente. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, devem ser considerados merecedores de dobrar honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se apedigam na palavra e no ensino. No entendimento presbiteriano, há dois modelos, dois tipos de presbítero, o docente e o regente. O docente é o que nós comumente chamamos de pastor, aquele que prega, aquele que ensina, é o doctus da igreja, é aquele que ensina a palavra de Deus à igreja. Então, os pastores, eles são geralmente chamados de presbíteros docentes, ok? Nessa discussão de presbítero docente e presbítero regente, o presbítero regente é aquele que auxilia o pastor no governo da igreja, por isso que chama-se regente, presbíteros governadores. Então, por isso que usa a expressão presidir bem. Então, o presbítero regente preside a igreja junto com o pastor através da exortação e tudo mais. O presbítero docente preside a igreja através da administração dos sacramentos e da pregação da palavra, conforme nós aprendemos ao longo da história da igreja e da teologia cristã. Ok? Muito bem. E os diáconos também são instituídos na igreja para a função de auxílio e socorro da igreja, conforme nós aprendemos em Atos capítulo 6, versos de 1 a 4, que eles surgem na igreja para dar a liberdade aos presbíteros a dedicar-se à oração e ao ensino da palavra, como nós bem sabemos. E 1 Timóteo capítulo 3, versos de 8 a 11, falam do ofício de diácono de maneira muito interessante, sendo aplicado de maneira muito vívida na atualidade, ok? Agora, eu preciso considerar os termos, né? Porque a gente viu que há uma variação dentro do sistema de governo, mas eu preciso considerar os termos. Bispo, pastor, presbítero, no sistema de governo. Para quem entende que esses ofícios são governadores, são ofícios de governo. Diácono a gente não precisa nem tocar, porque há igrejas que entendem, por exemplo, os batistas entendem que os diáconos estão também no governo, né? Eles governam a igreja também. No sistema presbiteriano, eles auxiliam no governo, ok? Então, as palavras bispo, pastor e presbítero são vistos como
descrevendo o mesmo ofício de governo na Escritura. Por exemplo, você vai lá para Atos capítulo 20, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, e nos parece que a Escritura, ela menciona que esses nomes, eles estão sendo usados na Escritura como uma referência ao mesmo ofício, ok? Então eu tenho aí o capítulo 20 de Atos, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo, ele está em Mileto e manda uma mensagem a Éfeso para que os presbíteros daquela igreja viessem encontrar-se com ele. E aí Paulo começa a fazer o seu discurso de despedida naquela igreja e para aquela igreja. Ele começa a pregar para os presbíteros daquela igreja. E ao fazer isso, ele diz uma coisa interessante no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu primeiro bispos. A palavra episcopos aparece aqui. Então note que no verso 17 ele chama esses mesmos de presbíteros. E aí ele vai dizer assim, que o Espírito Santo constituiu o bispo para pastorear, diz. A palavra poimen, né? Que é a palavra para pastor. Então, qual é a função de um pastor na igreja? É ser bispo e ser presbítero. Então, o presbítero, o pastor e o bispo são a mesma coisa. Mas você pergunta assim, pastor, se é a mesma coisa, então por que no sistema de presbiteriano, por exemplo, você tem o pastor como diferente do presbítero? Ele não tem as mesmas funções. E não tem, porque são ofícios na aplicação deles destinados para outras finalidades. Por exemplo, a ministração da palavra e do sacramento está ligada diretamente ao trabalho do ministro da palavra, do presbítero docente. E em relação ao presbítero regente, está ligado a ensinar a palavra e exortar a igreja como um todo, ok? Mas eles deveriam ser também merecedores de honorários. A igreja precisa pensar também sobre isto, ok? Muito bem. Então, nós temos aí uma relação muito direta sobre a questão do governo da igreja relacionado aos vários sistemas de governo presentes na igreja, ok? O nosso estudo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero recomendar a você que você estude, leia. Se você não conhece o nosso Centro de Estudos Presbiteriano, acesse aí www.centrodeestudospresbiteriano.blogspot.com. E se você quer conhecer a nossa sala de estudos do Centro de Estudos Presbiteriano, você acessa lá no Google, digita lá no Google assim, Centro de Estudos Presbiteriano, tudo junto, né? Centro de Estudos Presbiteriano, .milaulas.com, ok? Não esqueçam de escrever dessa forma. Não digitem www, porque senão você não vai encontrar a nossa sala de estudos. Se você conseguir entrar lá no nosso blog, no site oficial, né, que eu mencionei primeiro, Centro de Estudos Presbiteriano, www.centrodeestudospresbiteriano.blogspot.com, lá tem uma guia chamada Acesso à Sala de Estudos. Aí você vai ter o link que lhe manda para lá diretamente, para você conhecer a nossa sala de estudos no Centro de Estudos Presbiteriano, onde esta aula será postada lá, para que você possa conhecer também mais a questão da eclesiologia de maneira geral, ok? Deus abençoe, Deus estenda graça sobre você. Nós nos vemos na próxima aula, que tratará sobre o governo da igreja e o culto cristão.